Olá pessoal, aqui é a Fabiana Lima, perita judicial, e hoje o nosso FL Café com Perícia, ele vai estar com um talk show muito interagido, muito divertido, porque nós iremos entrevistar um jovem estudante de direito e ele vai falar sobre a sua expectativa e sobre os seus desafios no direito, tá? Então, antes disso, antes da gente começar, produção, toca a vinheta. Então, o nosso convidado de hoje é um jovem estudante de direito e ele vai trazer para a gente um pouco do seu conhecimento, dos seus sonhos, desafios na área do direito, desafios de vida, né? Então, o café hoje ele tem um gostinho de futuro. O nosso convidado é o Nicolas Russai. Isso mesmo, Nicolas? Eu Com acertei? certeza. Então, Nicolas, me fala um pouquinho, antes da gente entrar na matéria do direito, me fala um pouquinho quem é Nicolas. Bom, tudo bem, gente? Tudo bem, doutora? Imenso prazer poder estar sobre este lugar, estar sentado sobre essa cadeira. Lugar esse de prestígio, né? Passaram grandes homens, grandes mulheres. Fico-me honrado em estar aqui. Bem, o Nicolas é um jovem de 20 anos de idade, com bastantes sonhos, projetos no coração. Tenho o desejo aí de influenciar uma juventude forte e bem firmada nas Sagradas Escrituras e assim também, né, por intuito do direito de realizar a justiça em meio à sociedade. Sou grato a Deus, a minha família, né, por estar sobre este lugar. Olha só, que interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. E como você falou de família... Sim. Aonde que vem a origem Russai? Russai, bacana. É muito comum, né, essa pergunta. Eu popularmente e especificamente falando, já procurei diversas vezes no Facebook, Instagram, algum Russai, né? Até hoje eu não encontrei nenhum. Realmente é esse Nicolas Russai. Russai é de origem hebraica, mais precisamente da história de Davi. Minha mãe uma grande leitura aí da Palavra de Deus. Durante a juventude dela, acompanha a história de Davi. E ali ela ficou a saber de um rapaz por nome Russai. Momento em que houve a rebelião do filho de Davi. Davi teve que sair de Jerusalém. E esse rapaz, um arquita, ficou em Jerusalém dando os caminhos a Davi. Davi, seu filho está com tal pretensão, muda a rota, faz assim, espera um pouco, aguarda, né? Então ele foi um conselheiro fiel, amigo, ao lado de Davi, arquita Russai. Nossa, muito interessante. Então, para você falar sobre a sua origem, você não só leu a Bíblia, mas você também professa a fé que é exercida na Bíblia. E eu fiquei sabendo também dessa missão missionária que você faz, que é interessante hoje um jovem de 20 anos fazer trabalhar em cima desse, querendo ou não, é um projeto. É o projeto de quê? De propagar a justiça. A justiça. Fala um pouquinho. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Não é apenas um jargão, mas é algo bíblico e que realmente traz luz a tudo isso que nós vivemos. E a grande centralidade do direito é em busca da verdade. Sim. Né? Alcançar a verdade plena em ambos os lados, em ambas as circunstâncias, né? E eu cresci no berço evangélico, desde que eu me conheço por gente, mas é aquilo que nós dizemos, não é porque é filho de peixe que é peixinho, né? É verdade. Tem que tomar a atitude, o poder da escolha, né? De decidir realmente o que você deseja. E ali eu tive um encontro com Cristo aos 10 anos de idade, senti algo diferente no meu coração,
Meu pai, pregador da palavra de Deus, cresci ouvindo ele e em certo momento eu disse, pai, eu gostaria muito de ter a oportunidade de falar alguma coisa em cima do altar. Ele tomou aquele impacto, né, de pai. Eu imagino ele olhando para uma criança falando isso, Sim. né? Mas ele depositou a confiança sobre mim e, amém, filho, vamos estudar. E desde os meus 10 anos de idade eu venho pregando aí a palavra de Deus. Tive a oportunidade de cursar um curso, né, de teologia, o básico e o médio, na faculdade de Betel. Então foi o que me deu um arcabouço para falar sobre o assunto. E desde então venho propagando a palavra de Deus, né, sobre os estados, sobre aonde eu tenho a oportunidade de ir. E você foi para outros estados? Sim, eu tive a oportunidade de ir para Minas, né, de ir para Rondônia, vizinhos aqui também, né, Paraíba. E todos esses lugares que eu tive a oportunidade de pisar foi ali espalhando a mensagem da cruz, né? Chegou aí para fora? Recentemente eu estive na Bolívia. Nossa! Né? A minha namorada, Deus abençoe, meu bem, ó, beijão pra você. Sou grato a Deus pela sua vida. E a família da minha namorada, né? É complicado falar namorada, quase noiva, meu Deus. Né? Olha, Mas... não enrola a menina, hein? Não Pelo pode. amor de Deus. Não pode. Os bastidores aqui estão rindo, né? São jovens como eu, então sabem o que eu estou falando. Né? É de origem da Bolívia. Olha só. Né? A avó dela é boliviana, então tem algum momento que ela está conversando comigo ali que o portunhol, o espanhol é bem comum. E eu fui para lá, tive a oportunidade de conhecer, né? Conheci um jovem missionário ali também, da Alemanha, e para você ver como que essa verdade acalenta os corações. Sim, é verdade. O que faria um moço de 22 anos sair da Alemanha e ir para a Bolívia professar uma fé. Verdade. E você pode perceber, Nicolas, e até os nossos internautas, que hoje a juventude, ela está difícil. Sim. É raro você encontrar um jovem assim disciplinado, né, que lê a Bíblia, crer que é a palavra de Deus e vai com o intuito de levar aquela palavra que traz a justiça para os ouvintes, para cada pessoa que tem a necessidade de ouvir essa palavra. Com certeza. Né? Então, a juventude hoje, infelizmente, está um pouco assim, está um pouco difícil, né? Sim. E através dessa justiça, foi que houve o interesse de fazer direito? Bem, isso é a pergunta, né? A grande questão, né? Então, espera aí. Nicolas, antes de você dar continuidade, vamos tomar um café? E esse café aqui eu ofereço para todos os nossos internautas e para nossa equipe aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá, Nicolas. Fala pra gente como começou tudo na área do direito. Maravilha. Não saltei de paraquedas, né? Foi influenciado por alguém? Alguém da família? Olha aí. Sempre há, né, no coração aquelas pessoas que nos inspiram, né? Sim. Nós olhamos com um olhar de admiração e isso nos motiva. Desde pequeno, sempre gostei de falar e analisando as Sagradas Escrituras e vendo o quão é necessário a presença da justiça, eu decidi, então, seguir este caminho, né? Em Êxodo 23, tem uma grande declaração ali de Moisés falando sobre o poder que há em ser justo. Ele vai dizer para não deturpar a justiça do mais humilde, para não cair no suborno, porque isso confronta o coração de alguém sábio. E mais variadas histórias do rei Salomão, do rei Davi, de Daniel. E esta verdade que é pregada sobre os corações de buscar o conhecimento torna você a fazer o bem. Então, o que mais me incentivou a ir atrás do direito é o poder de fazer o bem, de fazer o que é justo, de fazer o que é real, de fazer o que é verdadeiro.
Nossa, é muito importante, porque quando nós pensamos nesse tema sobre o jovem, né, que ingressa na área do direito, porque todo jovem que ingressa Sim. na área do direito, né, ele quer fazer a justiça, e aí ele já vai para a parte do criminal, né? Ele já quer ir para a parte, não, eu vou ser um advogado criminalística, Sim. eu vou fazer plenária, inclusive nós trouxemos aqui o Dr. Newton, que ele faz muita plenária, eu mando um abraço para o meu mestre, que eu tenho um grande carinho se ele estiver nos assistindo, né? Acredito que sim. Então receba meu abraço aí, Nicolas, um abraço para o Dr. Newton, né? O grande mestre. E quando o jovem ele ingressa na faculdade de Direito, a primeira coisa que ele quer fazer é criminal. Que brilha os olhos, né? Ele já quer ir numa delegacia, ele já quer ir no presídio, né? Eu fui no presídio já quando eu estava terminando a faculdade de Direito. Então, nós fomos lá fazer um atendimento para aquelas pessoas que estavam ali reclusas, né? Uhum. E a gente foi fazer o cômputo da pena dele, se ainda se já tinha passado ou não, e dar aquela orientação. Aquela assistência jurídica. Isso, dar aquela assistência jurídica. Mas eu confesso, assim, foi em última instância. Fiquei 2 anos na primeira DP aqui de Guarulhos, né? Mas aí me conta. Como que foi? Bem, no primeiro dia de aula, né, na faculdade, eu estudo ali na Universidade de Mogi das Cruzes. Estou agora indo ao 6º semestre, né, da faculdade. E no primeiro dia de aula, o coordenador entrou no tribunal do júri, onde todos foram recepcionados. Ele disse assim, olha, são 5 anos. Muitas coisas acontecerão em 5 anos. Pessoas sairão daqui, outras se encontrarão sobre a profissão. Terão pessoas que você vai olhar e vai dizer, opa, ficou grávida, né? Virou pai, aconteceu tanta coisa. Então, infinitos caminhos que podem surgir. E outras que podem até concluir, porém vai pegar o seu certificado e colocar dentro de uma gaveta. De uma pasta, né? De uma pasta. Que é o mais doloroso, né? Passar 5 anos sofridos. Sim, muito. Porque a ideia dele foi isso, olha, o direito, você chega aqui com uma certa perspectiva, com uma certa visão, mas você perceberá que ele irá te convidar para alguma área, ele irá te puxar para algo. Verdade. E é muito real isso, eu sou a prova viva disso, né? Eu olhei para ele e falei, será que ele está tendo propriedade do que ele está dizendo realmente? E de fato, o direito te convida, o direito ele te puxa para um lado. Quando você menos espera, você já está inserido em um lugar que nunca imaginei estar aqui. O direito faz isso. Nossa, eu não tinha pensado com essa visão. Nossa, bem gostosa, né? Ele te puxa. De fato, né? Quando eu ingressei no direito, eu falei, não, eu quero ser advogada. Mas antes de eu ingressar com o direito, eu já trabalhava com a parte tributária. Olha aí. Né? Eu tenho uma imobiliária, né? E nós começamos, antes da imobiliária, nós trabalhamos com a parte tributária. Perfeito. Né? Que era a questão de imposto, né? Tudo relacionado a tributos. E logo, posteriormente, eu tirei o Cresce, e aí nós ingressamos com a imobiliária. E posteriormente eu fui para o direito imobiliário. Né? Então você vê que o direito é isso mesmo, ele te chama, né? Te chama. E acho que essa é a ideia, né? Quando você tem o entendimento que você quer ir para o direito, ali você descobre um leque gigantesco, né? Seja para a magistratura, seja para a carreira policial, seja para advogar, trabalhar para você mesmo em alguma seara que você percebe uma dificuldade, um déficit, uma ausência de mão de obra, né? Seja para a perícia judicial. Sim. É um leque extraordinário, é um leque gigante. É difícil você conhecer alguém que talvez nunca imaginou cursar uma faculdade de Direito. Sim. Passou em praticamente quase todos os corações. Aí é naquele momento que a pessoa fala, mas eu jamais ficaria 5 anos sentado estudando. E quando eles olham aquele vademecum, nossa, eles assusta. nossa,
Fica apavorado. Não, eu vou para uma outra área que não tem esse livro, pelo amor de Deus. Tem que decorar. O que as pessoas não entendem, que nós não decoramos. Sim, é diferente, né? É diferente. A prática. A prática. Nós aplicamos ali o que está no código, mas eu falo assim, Fabiana, o que você decorou? Gente, eu não decoro. Eu acredito que, assim, a grande ênfase que o operador do direito, né, prima, precisa ter é, de fato, o conhecimento doutrinário. Sim. Como que a doutrina rege aquilo. Agora, a lei seca, dificilmente você vai ter ela facilmente. Né? Agora, como você sabe a maneira de nortear o direito, é que vai ser decisivo para a vida do operador. Sim. E aí você falou para mim que você esteve na delegacia. Você estagiou. Foi o primeiro estágio? Isso. É bem interessante, né? Eu entrei na faculdade, eu vi o coordenador falando aquilo. Aí ali eu comecei a ir à procura de alguns estágios e como que a vida é. Eu tinha acabado de fazer o currículo quando recebi um convite. Olha, tem o desejo de estagiar na delegacia? Aí aquele impasse, né? A mãe, meu Deus. Nossa, fica apavorada, né? Fica apavorada. Pelo amor de Deus. Pra delegacia, vamos confundir. Não, é tipo assim, a mãe pode tudo. A mãe é a super mulher. Olha, eu posso entrar dentro de uma delegacia, eu posso entrar dentro de um presídio, eu vou entrevistar um preso ali, tal. Mas a minha filha também fez direito. Ela fez direito e hoje ela é perita judicial. Inclusive, ela atua lá perto da onde que você mora. E, tipo assim, olha, eu entrei no presídio, mas, você não, nem vai. Pelo amor de Deus, não vai. Não pisa lá. Olha, cuidado, né? Não, eles vão marcar o seu rostinho, porque eles conseguem. Eu não gravo nada, gente. Nossa, Fabiana, perita judicial com toda aquela bagagem. Gente, eu não gravo, não adianta. Você quer que eu grave? Não gravo. Mas eles gravam o seu rosto, olha, cuidado. Então, assim, a mãe, não importa que mãe é, ela é super protetora. É verdade. A mãe é super protetora. Eu posso, mas você não pode. Vamos lá. Então, conta aí. No início foi bem complicado por parte, assim, da família, principalmente da mãe, né? Olhou com aquele olhar de mãe e... meu filho, tem que ser assim e tal, aquela preocupação excessiva, né? Mas aos poucos, primeiro dia, e como foi andando a carruagem, eu falei, mãe, Deus me colocou no melhor lugar. Tudo tem um propósito. Eu estou vendo o mundo a um olhar diferente. Estou conseguindo entender como que é a sociedade de fato. Como que é a aplicabilidade da lei. Como que é a vida das pessoas e como que o direito existe para nortear e ajustar a sociedade. É ali, mãe. Aí foi que ela acalmou o coração, né? Mas a primeira instância ela ficou bem preocupada, tudo. Mas foi a minha bagagem. Então, do primeiro para o segundo semestre, eu me encontrei na delegacia. Olha só. Posso dizer que foi o encontro, né? Uma experiência, né? É uma experiência. Fascinante. Porque nós que somos operadores do direito, a gente preza pela justiça, né? Então, ali você pode entender, porque como que você vai fazer justiça se você não conhece o outro lado? O outro lado, exatamente. Né? Então, isso é muito importante para o operador do direito, porque às vezes o operador do direito, não, eu quero ser um advogado criminalista, eu vou fazer a justiça, eu vou colocar na cadeia, eu vou soltar, e aí, né? E não sabe exatamente o outro lado. Doutora, porque a grande questão que, infelizmente, eu acredito que às vezes a rede social deturpa isso, cria uma visão do operador do direito, mas o operador do direito é alguém que ama estudar, ama conhecer, ama ir além daquilo que alguém falou. É aquela pessoa que escuta e fala, mas por que isso? Será mesmo? Será que essa é a verdade, só isso e nada além disso? Então, o operador do direito, o estudante do direito é alguém que senta, que folheia as páginas de um livro, que busca identificar para uma rede social, que quer ir além daquilo que foi colocado para ele. Então, o estudante de direito é aquele que tem que estudar. É aquele que, eu tenho um professor, né,
popularmente conhecido como Dr. Professor Biló, foi delegado ali, né, na região do ABC, professor na Universidade de Mogi das Cruzes, professor incrível, e ele falou, olha, todo estudante de Direito tem que passar pelo curso de TBC. TBC? TBC. Tempo de bunda na cadeira. Essa é boa. Tempo de bunda na cadeira. Eu acho que os peritos também, gente. Tá entendendo? Alguns. Tem que ter esse tempo. Tem que ter a separação do teu dia. Tem que ter esse momento de realmente aprender. E tem que entender, porque para você ser um operador do direito com êxito, ter êxito no que você faz, você tem que ter esse tempo, sim. E eu até brinquei, pessoal, que o perito também tem que ter, porque tem muitas pessoas que entram na área da perícia, fez um curso ali básico, né, que eu tenho questionado, que hoje banalizou, Nicolas. O curso de perícia, tem essa visão. Perícia judicial banalizou. Hoje, às vezes eu folheio ali meu Instagram e eu vejo curso de R$10. Eu nunca vi uma coisa dessa, porque um equipamento que eu compro não custa R$10. Tá entendendo? Né? Um livro que eu adquiro... Sua hora trabalhada. Né? A minha hora trabalhada, a experiência, sabe, não custa R$10. Então, está banalizado. Você que quer ser perito judicial ou quer ser um advogado, um operador do direito, eu não quero advogar. Mas eu quero ser um operador do direito. Você vai ter que estudar. Por quê? Porque quando o direito de alguém for ferido, você vai ter que buscar uma tutela jurisdicional. Você vai ter que buscar uma tutela do juiz. Então, você tem que entender. Isso daqui cabe perícia, isso daqui não cabe perícia, isso daqui é uma esfera criminal, isso daqui é uma esfera civil, né? Então, você tem, a pessoa que quer ser um operador do direito, querendo ou não, a perícia, quando o perito, ele faz a perícia, ali ele está operando o direito. Ele está operando o direito, porque é uma coisa que eu defendo, Nicolas, que para ser perito judicial, não basta você só fazer a perícia. Você tem que saber a parte processual, seja ela criminal, seja ela processual civil. Você entendeu? Ela tem que saber. Não adianta só saber a perícia. Você entendeu? Então, isso é interessante. É nesse sentido, né, doutora? Porque a maioria dos grandes operadores sempre irão dizer, olha, estudante do direito, operador do direito, aquele que vive o direito, vai passar a vida estudando. Tem que entender que para ele estar atualizado no cenário da sociedade, ele tem que estar estudando, porque o direito se modifica de acordo com a sociedade. Tem um estudo, né, sociológico falando das gerações, não vamos revelar a idade aqui, gente. Pelo amor de Deus, gente. Ficar no off quanto a isso. Mas mas o seu todo mundo já sabe. Todo mundo já né? sabe, já foi revelado, né? Que o Nicolas tem 20 anos, né? Isso. Mas é interessante que um magistrado, alguém que está sobre essa posição, ele tem que ter um estudo muito amplo. Sim. Então é comum você ouvir um juiz que é formado em filosofia, em sociologia, né? Até às vezes formado na área de alguma função exata, o que tem a ver? Mas ele tem que entender a sociedade. Sim. Para você defender o direito, para você aplicar o direito, você tem que entender todos os cenários. Então tem que haver esse estudo. E nesse estudo sociológico, né, das gerações, quando faz aquela... eu achei interessante isso que você falou. Sim. Porque, assim, falando sobre a perícia, Sim. porque às vezes o perito acha, não, eu sei fazer essa análise aqui, mas a gente também tem que entender o cenário, a psicologia daquela pessoa que vai ser analisada. Tá, porque olha só, eu não sei se você já se deparou lá na delegacia, quando nós vamos fazer uma coleta caligráfica, que o periciando, ele sabe que amanhã ele tem que ir até um fórum, é um ambiente que não é dele. Sim. Então tem muitos que a pressão sobe, que eles não conseguem dormir. Gente, então quando eu vou fazer a perícia, antes disso eu faço uma anamnésia. Eu converso com ele, eu deixo ele bem à vontade para eu poder chegar e fazer aquela coleta. E eu, como perita, eu também vejo todo aquele cenário. Olha aí.
Você entendeu? Eu tenho que realizar. E quando você falou do sociológico, então tudo isso entra dentro, não só é uma ramificação. É uma ramificação. E a grande ideia realmente é isso. Porque alguém pode olhar para o direito e falar, eu não preciso do direito. Eu vou me eximir desse negócio. Eu pago alguém para resolver para mim. Não, não é assim. Ela é tão inserida quanto você imagina. Quer dizer, nós vamos ver relatos aí jurisprudenciais, súmulas a respeito disso, de pessoas que já entraram com ação de indenização moral por ter falado do feto, por ter falado de um bebê que estava no ventre. Mas espera aí, onde é que começa a vida? E a concepção do feto? Está ferindo alguém que nem nasceu? A mãe se sentiu ofendida, o pai se sentiu ofendido. Percebe? Como que o direito é amplo? Como que o direito está inserido em coisas que você acredita que não, mas tem sentido. O direito está lá presente no seu dia a dia. Né? E quando faz esse estudo sociológico das gerações, a geração Y, a geração X, a geração Z, que é a qual eu pertenço, nasceu de 1995 até 2010, a geração Alfa, que é de 2010 em diante. Não, mas você não se considera geração Z. Então... É interessante isso, porque a gente cria uma alusão na nossa cabeça, né, de, eles têm certo comportamento, eles são assim, né, têm certas atitudes, mas a ideia de você categorizar... Eu vou fazer pode uma falar, brincadeira, pode, fica à Nicolas. vontade. É porque você falou da geração Z, e eu já estive conversando com outras pessoas, falei assim, gente, olha, essa geração Z, nem. Sim. Você já ouviu falar, né? Com certeza. Nem estuda e nem trabalha. Você não faz parte disso. Porque nós estamos aqui com o operador do direito. Tem que estudar, tem que né? Estudar e trabalhar. Tem que usar aquela metodologia que você falou. Né? Ai, eu te cortei. Não, mas é nesse sentido, né? Só para descontrair, tá, com certeza. pessoal? Mas é interessante isso porque o direito tem que estar à tona nessa área. Veja bem o seguinte, a importância da categorização e você ter esse entendimento. Por mais que eu tenha algum amigo de 95 ou de 96, com certeza se eu sentar e conversar com ele, ainda que eu não conheça a cultura, tradição familiar, a maneira de criação, você já assistiu TV Globinho, concorda? Sim. Já assistiu TV Globinho. Você com certeza já cantou a musiquinha do SBT, 4002-8922, ligue agora, ganhe já e não deixe para depois. Nossa, que legal, faz tempo, hein? Desenterrou, hein? Entende? Mas ainda que eu não conheça a criação, ele já vai se identificar, vai ter algo que a gente tem em comum. Seja algum aparelho eletrodoméstico, algum produto da rede social, alguma coisa tem ligação comigo com essa pessoa. E muitos sociológicos vão dizer que as gerações futuras vai ser difícil essa categorização. Pessoas que nasceram sobre o mesmo estado, sobre o mesmo município, ainda que estejam regionalizados sobre o mesmo lugar, vai ser tão diferente a maneira de criação, a maneira de formação do indivíduo, que vai ser difícil você entender o mundo deles. Verdade. Quer ver só? Meu pai, região do Alto Tietê, ele fala para mim, na minha época de juventude eu frequentava tais lugares. Aí eu encontro alguém, né? Diferença econômica discrepante, meu pai de origem humilde, aquela pessoa de origem rica, mas eu também frequentava. Talvez eu até encontrei seu pai lá. As gerações futuras não terão isso. Vai ser totalmente diferente. Nós vemos, a senhora que lida com essa parte imobiliária, com certeza tem mais propriedade para dizer, né? Apartamentos, casas estrondosamente lindas, mas que em contrapartida, ao lado de trás, tem uma comunidade. Sim. A realidade das duas crianças vão ser diferente. Verdade. Aí que o operador de direito tem que estar pronto para amparar, para entender e para legislar para aquelas duas pessoas. Verdade. E não só o operador do direito, mas eu falo também do perito. Tá entendendo? E qual a sua projeção? Você é um operador, você está no sexto semestre. Sexto semestre. Você já esteve na parte da delegacia. Sim. Hoje você está no escritório. Estou no escritório de advocacia. De advocacia. Né? Lá vocês tratam qual o ramo do direito que vocês tratam lá? Civil, criminal, previdenciário? A maior parte de elaboração de trabalho é, de fato, a previdenciária e trabalhista. Sim. Pega ali os casos civil
mas é trabalhista e previdenciário. Nossa, você queria falar um pouquinho sobre a previdenciário, essa questão aí que está rolando aí na internet? Fazer aquela boa propaganda. Você aposentado, você pensionista, você trabalhador, procure um advogado, procure uma assessoria previdenciária. Talvez você está perdendo dinheiro e não sabe. Aqueles descontos na tua conta lá, você fala, o que é isso? Procura uma assessoria previdenciária que você irá identificar o que está acontecendo na tua vida. Verdade. E aquelas injustiças que ocorreu, né? Exato. Que virou uma polêmica aí, que... Né? Nas grandes mídias ninguém fala nada. É verdade. Não resolvem, né, pessoal? Mas é tão presente quanto a grande notícia que a gente ouviu. Dessa questão, o INSS, a questão previdenciária, né? E vocês pegam muito consignados? Meu Deus. É o que mais se apresenta no escritório. Né? Problemas nesse sentido. E, infelizmente... Muitos idosos, né? Que são... Eu ia falar isso. Nossa. O principal público são eles. Muitos idosos que, público. Infelizmente, caem numa fraude, né? Exato. Num golpe, num empréstimo consignado. Misericórdia, eu não fiz esse empréstimo. E aí tem que requerer o quê? Uma ação. Uma ação. E dessa ação cabe... Perícia. Olha só, pessoal. Beleza. Gira em torno, né, prima? Gira em torno. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como todo jovem estudante, ele assiste um filme, né? Tem algum filme assim que você... Bom, série Suítes é muito comum. É verdade. Série Eu maratonei eles. Muito bom, né? Se identificou com algum? Acho que é muito categórico dizer o Harvey, né? Mas todos eles ali eu sempre busco entender alguma coisa, né? Aprimorar algo deles, falar, isso aqui dá para aplicar, isso aqui não dá. Você já fez algum comparativo entre o direito brasileiro e o direito estrangeiro, fora, exterior? Olha, é importante a gente ter esse conhecimento e seria bacana, né? Se todo estudante de direito pudesse ter a oportunidade de conhecer um outro formador de direito de outro país, entender como que é lá. Né? E o Brasil, eu acredito que é um dos maiores lugares de ações judiciais do mundo. Se você for ver a nível de estudos e pesquisa, né, são muitos advogados, são muitos operadores, mas por quê? Porque a oportunidade e os direitos no Brasil é algo que acontece a todo momento, os deveres. Então, há países que eu acredito que o nível realmente de questões judiciais sejam menores. Então, o direito brasileiro é essa densidade muito grande. Né? Por isso, tantas faculdades. Você acha que falta assim, uma mão de obra qualificada? Qualificada. Acho que em decorrência da popularização, né, dos mais variados cursos, das mais variadas faculdades, acaba tendo muitas pessoas no mercado. Mas o que realmente vai trazer aprimoração é isso, né? Buscar, ir atrás de algo, se aprimorar, ter conhecimento para chegar até lá. Quer dizer, eu estagiei 2 anos na Delegacia Civil, ali de Itacoaxetuba. Mandar um abraço aqui para o Dr. Márcio Cursino dos Santos, meu grande amigo, né? O Dr. Luiz Romani também, que está sobre a titularidade. E hoje eu estou sobre o escritório previdenciário. E é penoso no início. Às vezes você está fazendo uma petição, elaborando uma manifestação e você viu como quebra a cabeça. Então você já teve acesso ao processo. Isso. Então ele fala com propriedade o que é uma petição para quem está iniciando agora, o que é uma manifestação, né? O momento que entra a perícia. E até mesmo de protocolar esse processo. Sim. Lá ainda tem processos físicos ou já está no... Alguns. Sim. Alguns. Então tem que fazer carga. Graças a Deus diminuiu bastante, né? Perfeito. Então vamos lá. Olha, a conversa está muito gostosa. Se deixar, a gente vai aí, né? Mas é algo rápido, porque a produção ela já está aqui, ó. Calma, pessoal, calma. Eu quero fazer ainda umas 3 perguntinhas. Fica à vontade. Né? Pera aí, operador do direito. Você vai terminar a faculdade do direito. Qual a sua projeção? Uma pós?
ir além, um magistrado. Me fala aqui a sua projeção para a área do direito. Vamos lá, Nicolas. Tenho aí por momento agora um concurso público, né? Almejo uma área nesse sentido, né? Para ter uma certa estabilidade ali, ir atrás de uma pós-graduação. Penso muito em constitucional, penal. Sim. São áreas que me chamam bastante atenção. Previdenciária, constância do direito. E almejo aí um cargo, né? Na qual possa realmente estar vivendo o direito na prática todos os dias, usar a comunicação, né? Seja magistratura, áreas nesse sentido, né? Então, a princípio, penso nesse concurso público para me dar essa estabilidade para almejar algo maior lá na frente. Olha só, Nicolas, o pessoal está falando aqui que o tempo já está estourando, mas a conversa ela tá tão gostosa, sabe? Que acho que quem está assistindo aí está com gostinho de quero mais, porque é o que nós queremos saber, o que passa na cabeça do operador do direito, que está iniciando, né? No seu caso está no 6º semestre. Eu percebi que você já tem uma grande fluência na área do direito, né? E que já teve até acesso ao processo. Isso é interessante, porque tem muitos operadores que não entendem de processo, não sabem como que é o TJ, o ESAGE e agora a mudança para o EPROC, né? Então, eles não sabem. Mas eu estou vendo que você já é bem, assim, familiarizado com esse sistema. Sim. E aqui a gente vai fazer um jogo rápido. Maravilha. Certo? Nós vamos fazer um jogo rápido e você que está aí, preste bem atenção aqui nas respostas rápidas que nós vamos ter aqui com o Nicolas. Nicolas, fala para nós de um jurista que te inspira. Jogo rápido. Rui Barbosa. Rui Barbosa. Uma frase que te defina. Perseverança. Legal. Um sonho profissional. Ocupar um lugar de grande relevância sobre a sociedade. Olha só. E o direito para você, o que ele é? Tudo! Bem, Nicolas, olha, eu quero te agradecer. Antes de eu te agradecer, eu esqueci, gente, de falar dos nossos patrocinadores. Eu quero agradecer a MP Consultoria Imobiliária e Jurídica, que está aqui nos apoiando nesse projeto muito bacana, que é o UFL com Perícia. Mas antes da gente concluir, Nicolas, eu quero que você fale para nós uma mensagem que você quer passar para esse internauta, esse operador do direito que está começando e até mesmo esse jovem que terminou a faculdade de direito e ainda não chegou no seu objetivo. Bem, vamos lá, olhando para a câmera. Extremamente importante nessa pergunta. E a você que está em dúvida sobre começar a faculdade de direito, mas é algo que passa sobre o seu coração, vá em frente. É uma oportunidade incrível e um vasto mar a navegar. Se porventura você está no meio da caminhada da faculdade de Direito e está batendo dúvidas sobre o seu coração, está meio incerto para onde ir, que caminho tomar, persevere mais um pouco. Vá até o fim. Você que já terminou a faculdade, ainda entrarei sobre essa etapa, né? Mas se porventura não está tão nítido, tão claro os caminhos que você deve tomar, apresente ao Senhor, Ele tudo fará sobre a sua vida. E não desista, continue perseverando, continue estudando, que com o tempo as coisas irão se encaixar. Então, persevere. A perseverança é o caminho que nos leva à excelência, é o caminho que nos leva a entender aquilo que devemos fazer. E com muito amor, com muita garra no coração. Nossa, é uma palavra inspiradora e é o que eu falo para vocês. Se vocês, nesse percurso, colocar os seus problemas à frente, você não chega ao final. Mas se você perseverar, que nem o Nicolas está nos orientando, você consegue chegar ao final e mais, ir além. Então, esse que é o mais importante. Não deixa que nada e nem ninguém pare você, mas que você possa ir além. E esse é o recado do dia. Vamos além, pessoal! Obrigado, Nicolas. Eu que agradeço. Obrigado a você, internauta. E se você gostou, curte, compartilhe. Não deu para assistir? Nós estamos no Spotify.